O- Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do G7 Café. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Esse aqui é mais um episódio da série especial que estamos gravando em Curitiba. Então, não é ao vivo, mas é uma série muito legal que eu... Meu Deus, o meu cabelo tá horroroso, mas não, vamos em frente, não vamos cortar nada. Ó, o Cleverson que tá aqui na produção já falou: meu Deus, ele estragou o negócio. Não, vamos lá, o cabelo tá horrível mesmo, mas vamos assim, desse jeito, né? Então esse aqui é um episódio de uma série aqui que eu tô gravando em Curitiba, com amigos, com pessoas muito queridas do meu estado natal. Eu nasci em Campo Mourão, eu sou pé vermelho, mas eu cresci em Pato Branco daí, né? Conhecido. Conheci em Pato Branco e estou em Curitiba, cidade também que me adotou por 10 anos. E vou lembrar que o G7 Café, purão e educação, que a gente vai tomar um purão aqui sempre para acordar. E é uma realização do G7 Med e uma coprodução da Ana Health. Eu vou chamar a Ana Health para dar bom dia para vocês. Cadê você, Aninha? Olá, bom dia! Eu sou a Ana. E bom dia também para a pessoa que faz esse podcast ficar ainda melhor. Meu querido amigo Paulo Betil. Preparado para mais um episódio do G7 Café? Ana! Opa! Estourou o áudio. Estourou o áudio aqui um pouquinho. Vamos lá? Acertou o áudio aqui. Eu estou preparado, Ana, você está preparado também aí? Esse episódio, o podcast G7 Café, ele é patrocinado pela Da7 Pharma, que é aqui de Curitiba também. Há 30 anos aqui em Curitiba começou essa jornada de cuidado com a saúde, fazer o bem faz bem da Da7 Pharma, que hoje tem lojas em Porto Alegre, em Florianópolis, em Brasília, em breve em São Paulo também. E uma loja linda que em breve vai estar sendo aberta, vai ser aberta lá em São Paulo, e a gente vai estar junto com a Da7 Pharma nessa nova jornada, nessa nova fase. O programa de hoje, vou receber uma convidada aqui muito especial. Abre a câmera para mim, Cleverson, fazendo favor. Temos dois Alfreds aqui, ó, em cima da mesa. Por que será que a gente tem dois Alfreds aqui? Por que será, né? Uma duplinha. Bem-vinda, Ana. Estou recebendo aqui a Ana Aires. Tudo bem? Obrigada pelo convite, por estar aqui, por essa presença, por esse podcast. Então vai ser um podcast. Você já viu que é um podcast diferente, né? Um podcast que não tem corte, que não tem filtro, que a gente não vai editar, que a gente vai fazer ele direto, né? A ideia é essa, que seja uma coisa bem, bem natural, como, por exemplo, a gente bater um papo tomando um café. Ótimo. Você aceita um café? Aceito, sim. Então, já preparei aqui o nosso café na nossa prensa francesa. Aqui vamos ver se tá bom o café, né? Eu vou colocar pouco para não esfriar. Tá bom. Tá? Eu vou deixar ele aqui. Uhum. E aí, espero não fazer feio com o café aqui, Ana. Você que é uma apreciadora de café também. Gosto de um purão. Gosta de um purão também, é do purão, né? Vamos lá. Quentinho. Esse é o purão. Esse é o purão legítimo, gostoso, né? Gostoso. Ficou gostoso. Então tá ótimo. Então, Ana, o nome do programa de hoje, olha aí na tela como eu coloquei ali, ó. Mãe Pâncreas ao Quadrado. Exatamente. O doce desafio de ser mãe de 2 meninas de M1. Isso. Né? Então, você sabe que eu sou um grande admirador de mães pâncreas. Uhum. Grande admirador. Recebi no G7 Café, no episódio 14, a Andressa Vieira, mãe de 2 online. Sim. Você conhece ela? Minha inspiração, a que me resgatou no dia da UTI. Olha só, como esse mundo de mãe pâncreas é incrível, né? A roda gira, é impressionante, e como é uma comunidade empática e que se ajuda.
Um dia você é ajudado, no outro dia você entrou na roda e gira. E agora você já tá aí ajudando muita gente, provavelmente, também, né? Com 2, né? Meu exemplo é ao quadrado, né? Minhas experiências, e eu vivo 2 experiências diferentes. Eu tive 2 histórias de abertura de diagnósticos diferentes, o comportamento da diabetes em casa das 2 é diferente. As 2 usam tratamentos diferentes. Nossa! Então, como o diabetes ele é muito individualizado, né? Então, eu vivo na pele, de fato, essa individualização e como é um dia de cada vez mesmo. Nossa, e eu acho que, né, para você fica absolutamente claro, né, de que cada um é cada um, não existe receita de bolo. Não tem fórmula Não mágica. tem fórmula mágica. Não adianta replicar a conversa do WhatsApp da amiga, que não vai dar certo na tua casa. É verdade. Você conseguiu assistir o episódio da Andressa? Assisti alguns recortes, não assisti inteiro, mas eu endosso tudo que ela fala ali, o que a gente vive nos grupos, o corre de ser mãe pâncreas. Você viu uma parte que eu achei incrível, que ela anota tudo num caderno? Exatamente, todas as dúvidas, porque o nosso cérebro falha. O nosso cérebro falha, as mídias digitais falham. Sim. Né? Se imagina se você tivesse anotado toda a jornada da Valentina, né, que é a mais velha, né? Sim, que tem 10 anos, e gravado tudo num CD. Onde você usaria esse CD hoje? Nossa, eu acho que, principalmente nas mães recém-diagnosticadas, de mostrar, tá vendo aquele perrengue todo lá que você tá vivendo hoje? Olha como eu estou hoje, né? Eu acho que para as pessoas recém-diagnosticadas e até mesmo para profissionais de saúde que não são da área, que não compreendem as nossas apreensões também, eu mostraria. Não, mas o que eu quero dizer é... as mídias digitais, elas evoluem muito rápido. A gente não tem mais onde ler CD hoje em dia. Não Você tem tem? mais. Não, eu mostrei um disquete essa semana para as meninas. O que é isso? Elas não tinham noção nenhuma. Exato, disquete, né? Disquete, depois veio o CD, depois veio o DVD. E hoje não tem mais computador com leitor de CD, gravador de CD. Uhum. Eu tenho ainda lá guardado, porque de vez em quando eu preciso. Sim. Eu tenho um externo, né? HD. Um HD externo, um leitor de CD externo, para se um dia precisar, mas daqui a pouco nem o pendrive vai existir mais. Não. A entrada USB já mudou para USB-C. Isso. Então o digital vai mudando muito. E o que eu achei legal da Andressa é que ela escreve num caderno. Uhum. Então ela disse, se um dia eu faltar, alguém pega esse meu diário de bordo e vai conseguir navegar. Vai conseguir navegar. Né? Então eu achei muito legal essa dica dela. Eu sou um cara totalmente digital. Eu sou um cara do digital, assim, né? De pensar digital, de fazer digital, mas eu achei essa solução analógica incrível. E é muito engraçado porque a gente, como mãe, tem esse receio de se eu faltar. É uma coisa que é muito inerente da gente que cuida de alguém. E eu já tive essa conversa, inclusive, com minhas amigas que têm diabetes tipo 1 aqui. Então, é meio que o meu testamento, eu abri com elas e falei assim, meninas, se acontecer alguma coisa comigo, vocês vão até as meninas e vocês pegam as meninas e ficam com elas até as coisas se normalizarem. Uhum. Então, o meu caderno físico, nesse caso, eu deixei ele num testamento oral para as meninas, caso aconteça. Mas, claro, toda a parte de insulinização, tudo eu tenho, cartilhas, eu faço rotinas, até para a escola, para eles saberem manejar. Então, eu tenho um roteiro, um manual de uso. Um manual de borda, né? De borda delas, que daí as professoras e as pessoas que estão com elas nesses períodos conseguem navegar ali, conseguem tirar as dúvidas mais cruciais, assim, não minuciosamente, mas conseguiriam fazer esse trajeto com elas. Vamos falar um pouquinho da Ana Aires, antes de ser mãe pâncreas, profissão, conta um pouquinho da tua história pra gente conhecer um pouquinho melhor. Beleza. Eu sou advogada de formação, então me formei cedo, fui para a escola, logo da escola fiz direito, passei no exame da ordem, fiz pós-graduação, atuei 1 ano como advogada e engravidei da Vale. Então, em 2014, engravidei da Vale e parei de trabalhar para me focar na maternidade. Nesse momento de focar na maternidade, eu comecei a dividir maternidade no Instagram. Acho que como a Andressa também, a gente dividia maternidade, então a gente tinha esse nicho de maternidade. Em 2017 vem a Martina, que é a minha segunda filha. Ainda estava nesse período ali de largar a profissão para ficar ali focando na maternidade.
Então, aqui em Curitiba, a gente era um pouquinho conhecida pela nossa questão de maternidade, passeios culturais, então... Era blog ainda ou já era mídia social? Não, já era Instagram mesmo. Era Instagram mesmo. Tá. Isso, então... Essa é bastante jovem, né? é. A minha esposa, ela também foi blogueira Aham. de maternidade. Tinha um blog do nosso filho, um blog... Não era nem esse que a gente usa agora. Tenta me ajudar, Cleverson. Esse sistema de fazer sites aberto, como é que é o nome? WordPress. Não era nem o WordPress, era um outro sistema de... Né, mas era mais antigo. Mas ela era blogueira. Aham. Ela era blogueira do grupo de mães aí. Blogspot. Isso, Blogspot. Exatamente, obrigado. É isso aí, Blogspot. E aí ela... Quando você quiser mais café, você me fala. Não, eu tá? ainda tenho que... E aí ela tinha o diário... Ela tinha um blog do nosso bebê, na barriga ainda, que era o diário do Meu Pequeno Príncipe. Aham. Né, que quando a gente ficou sabendo que ia ser um menino, o primeiro livro que a gente comprou para ele, a gente saiu do ultrassom e foi comprar o Pequeno Príncipe para ele. E aí ela foi blogueira nessa época, né? E ele tá com 21 anos de idade agora, né? Então, isso foi 2003. Então era o blog raiz mesmo, Sim, né? esse é o meu não. O meu era mais compartilhando ali no Instagram mesmo. No Instagram. E a Valentina, que é a minha filha mais velha, é uma criança muito comunicativa e sempre foi muito comunicativa. Então ela cativava o público ali. Eu estava ali só de coadjuvante. A Valentina, como qualquer bebê até 2 anos de idade, é quem era a peça principal dali. Uhum. E vem a Martina na mesma pegada, então a gente fazia muito passeio cultural, então assessorias de imprensa começaram a convidar a gente para ir em alguns lugarzinhos, então a gente era conhecida ali pela Valentina e pela Martina. E daí chega o diabetes com, 2 pés ali Na porta, né? e sacode. Sem pedir licença. E no meio de uma pandemia, né? Então o diagnóstico da Valen foi em agosto de 2020, foi no auge da pandemia. Os hospitais caóticos. Aquela não vá para o hospital, porque o hospital nesse momento não é um lugar que é recomendado. Nossa. Então, assim, o diagnóstico da Valentina foi um diagnóstico muito difícil, tardio. O risco de morte dela foi iminente, foi coma, intubação. Então, ele chegando pra gente. Então, até criou-se uma grande comoção também no diagnóstico da Valentina pela proporção que a gente tinha de visibilidade de maternidade. Não que tínhamos muitos seguidores, mas o nosso público era um público fiel, engajado, e isso também sou muito grata, porque naquele período de pandemia, intubação e diagnóstico, as pessoas nos deram muitas forças também, assim. Então, eu sou eternamente grata por toda a comoção que aconteceu naquele momento. E da partir de então, a gente migra da maternidade, claro, não deixa de ter, porque a gente continua. Diabetes é vida normal, continua fazendo tudo, mas com essa pegadinha de diabetes. E graças a Deus, no momento da UTI, anjos nos mandam pessoas, que foi quando eu conheci a Andressa, conheci a Dominique, que também esteve ali no podcast com vocês. E foram elas que me resgataram, foram uma âncora na minha vida, assim, vamos lá. Só fazendo um parênteses, Dominique, que também tem um perfil diferente, de mãe pâncreas e esposa pâncreas, né? Todo mundo ali tem uma vida dupla ali. Uma vida dupla. Ela também faz esse papel, ela tá com os alarmes duplamente, como eu fico ali em casa. Exatamente, mas pode continuar, desculpa te interromper. Imagina, beijo pro Tutu, beijo pra Dominique, porque pra Andressa, pra Alice, elas foram minhas âncoras. Então, assim, eu recebi a informação desde o início de pessoas muito gabaritadas e que me empoderaram. Uhum. A minha história com o diabetes poderia ser muito de negação, de tudo, porque da forma como foi, com uma criança de 5 anos, e foram elas que mudaram a minha chave. Que daí eu entro naquela roda lá de empatia que a gente falou, claro. Que a nossa comunidade de mãe pâncreas é muito engajada, e eu resolvi viver, porque a história da Valentina do diagnóstico é pesada, me deram uma sentença, se a sua filha acordar, os sinais vitais antes da intubação já caminhavam tudo por uma paralisia cerebral. E quando a Valentina acorda só com diabetes, eu falei assim, amém? Só diabetes. Então, diabetes a gente vai aprender a manejar. Uhum. E daí a gente começou a compartilhar, e a Valentina, do jeito que ela era já entusiasta ali, começou a cativar as pessoas também e seguimos esse caminho. E depois, surpreendida com o segundo diagnóstico em casa da Marte, e ela só seguiu, né? Ela replicou, na verdade, então a aceitação das duas foi uma aceitação instantânea. Graças a Deus eu não tive esse problema de aceitação das meninas.
e elas fazem isso de uma forma muito natural que acaba refletindo na casa dos outros, né? Hoje elas ajudam muito as crianças, é muita videochamada, é muito vídeo. Elas viraram daí essa âncora para as crianças, do mesmo jeito que eu fui resgatada pelas mães. Deu um arrepio até. E de uma maneira muito leve, muito genuína, né? Porque é delas. Eu não coloquei, faça isso porque a mãe quer vídeos, a mãe... Não, mãe, eu posso fazer isso? Me filma fazendo aquilo? E elas acabam fazendo naturalmente. Eu dei uma olhada no teu Instagram, elas são duas gracinhas, assim, são maravilhosas as duas. Né? Uma naturalidade, né, para se expressar, sabe? São duas queridas. Aliás, eu tenho uma surpresa para você. Ah, é? Vamos ver. Eu tenho uma surpresa para você. Olha para essa TV aqui, ó. Ai, será? Vamos ver o que vai aparecer aqui. Oi, gente, meu nome é Martina, tenho 8 anos de idade. Oi, meu nome é Valentina e eu tenho 10 anos. E uma coisa que eu tenho, e ela também, é diabetes tipo 1, né? Sim. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Depois de ela ver que eu tinha diabetes, o que você teve? Diabetes. Você também teve diabetes. Sim. Mas agora a gente é gêmeas, né? High five. Beijo! Então, uma inocência, né? Essa comemoração toda. Essas são as duas. Essas são as minhas duas pitucas. Que coisas maravilhosas. Ai. Gostou da surpresa? Ai, claro, né? E as duas, essa positividade delas dentro de um ambiente, né? Que já é tão pesado. Muito legal, né? Então, não de vez em quando, assim, falando com mãe pâncreas, né? Como eu falei para você, que eu admiro bastante, né? É um grupo que sempre vai ter espaço dentro das coisas que a gente faz e que a gente vai fazer no G7 Med, no G7 Summit, sempre vai ter palco para as mães pâncreas, porque eu acho uma comunidade incrível, mães exemplares, lutadoras, guerreiras, né? E eu acho super incrível. E de vez em quando é interessante, né? Porque como você falou assim, depois de uma situação de quase perda, como foi o caso da Valentina, uma situação crítica de saúde que a gente estava vivendo no Brasil, né? É só diabetes tipo 1. Isso. Né? Então isso acaba tirando, né? Poderia ter sequelas cerebrais, motoras e uma série de coisas, né, neurológicas. E de repente, eu já ouvi isso de outras mães pâncreas que quase perderam os filhos, né? Que tiveram os filhos internados com cetoacidose. Grave. Cetoacidose grave, 5 dias de UTI, inconsciente, intubação, etc. E saíram com esse olhar mais positivo de que é só diabetes tipo 1, a gente vai aprender, correr atrás, ver o que a gente consegue proporcionar e tem que seguir, né? Exato, e tem que seguir, né? E aí você estava falando da tua história, daí a gente entrou na história da Valentina, o diagnóstico dela, e que você abandonou o direito. Isso. Então, abandonei, criei ali o espaço familiar só de compartilhar, de blog, no caso de real life ali no Instagram. E parei direito, falei assim, não, ainda não quero voltar, ainda tô nas rotinas das meninas. Chega o diagnóstico avassalador, a sede de aprender é muito grande porque você precisa. É um negócio que você não pode deixar para depois. Você precisa aprender, porque se você não aprender, você não maneja. E mãe tem a culpa, né? Por mais que a gente não tenha culpa de nada, mas a gente projeta muito lá pra frente. Se eu não fizer agora, a criança tiver sequela lá pra frente. Se eu não fizer agora, ia acontecer alguma coisa lá pra frente. Então, aquela ânsia de estudar era muito grande. Mas você teve a culpa, desculpa interromper de novo, a culpa do DM1, que muitas mães têm, onde eu errei, não a culpa do projetar que se eu não fizer certo vai ter consequências para ela lá na frente. Você teve esse momento de eu acho que se todo questionar? Mundo questiona. Eu acho que na hora que abre o diagnóstico, você tenta procurar o erro. Só que a minha culpa eu tentei minimizar ela. Então, assim, eu vi,
E logo eu tive a Andressa e a Dominique ali como mentoras, falando assim, calma, a culpa não é tua, ia acontecer independente de tudo, então isso já me ajudou. E procurei ainda o motivo na primeira consulta do médico, onde eu errei, que eu acho que a gente sempre... onde eu errei, mas eu não deixei essa culpa ir adiante. Então, a partir do momento, não é culpa minha, então o que eu posso fazer para manejar a vida dela melhor? E daí, nesse manejar para ela melhor, hoje sou estudante de nutrição, tô na metade da faculdade. Que legal. Fui para uma transição de carreira, porque eu vivo diabetes, depois, nesse meio tempo, veio de segundo diagnóstico. Então, eu vivo o diagnóstico duplamente. E da mesma maneira que as meninas acabam transmitindo muito conhecimento, eu acabei também me tornando referência entre as mães ali, passando conhecimento, mas eu sentia que eu precisava de uma propriedade técnica também para passar esse conhecimento, Claro. para não ser algo superficial. Então, quero ser educadora em diabetes, estou ali no caminho disso também, quero trabalhar com diabetes e com crianças, é o foco que eu acho que eu tenho, esse feeling ali com as criancinhas, e para ajudar mais pessoas, então a gente virou referência e eu estou profissionalizando essa referência. Então, assim, não era meu projeto de vida, nunca foi, nutrição nunca brilhou os meus olhos, mas a minha vida me levou por esse caminho, e te digo, eu não era realizada no direito. E eu me sinto muito realizada. Fazer faculdade mais velha é muito mais legal. É muito diferente, né? É muito legal. Eu aproveito demais a faculdade, coisa que, assim, não que eu não aproveitei o direito, mas hoje eu tenho um porquê, eu tenho um propósito de estar lá e aprender e querer replicar aquilo. Então, assim, o diagnóstico mudou as nossas vidas literalmente, tanto para melhor como para pior. E eu venho nessa transição de carreira para... Já que eu vou viver com diabetes para sempre com as minhas filhas, então vamos viver de uma maneira mais integral e profissional também. Isso é muito legal. E esse negócio da segunda formação, da formação acadêmica mais tarde também, de ter uma segunda formação, eu também passei por isso, né? E fiz administração, depois, mais tarde, já trabalhando como profissional de marketing, já como pós-graduado em marketing. E aí eu queria fazer uma transição de carreira. Eu queria sair de marketing, queria ir para publicidade. E aí eu fui fazer publicidade. E aí eu já era um dos mais velhos da sala, né? Então... Mas é gostoso, não é? Muito gostoso. Eu recomendo. Quem tem aí essa pulguinha atrás da orelha, eu recomendo, faça, porque é bem legal. É muito legal, né? Você está vivendo momentos diferentes, e aí agora você está convivendo com a geração Z, né? Com a geração que está na faculdade, que nasceu depois do ano 2000, né? Sim, mas eu ainda pego uma turma bem mista, assim, eu pego uma turma que tá bastante gente na segunda, que tá em transição de carreira, então eu tenho pessoas novas e pessoas... Acho que tá sendo bem produtivo por isso, porque a turma tá ali pra estar ali mesmo e quer fazer acontecer. Porque na verdade quem faz o curso, quem faz a formação, não depende só do corpo docente, depende do corpo discente também, dos alunos, né? De ter uma turma que tá afim de fazer. Quando você tem isso, fica tudo muito mais legal. O duro é quando você pega uma turma daqueles que estão lá para cumprir tabela e pegar o canudo. Exato. Aí é muito complicado, né? E às vezes você encontra isso em faculdades particulares. Estou aqui porque o meu pai me pagou. Pediu, mandou, tá pagando. E eu tô aqui. Quer mais um café? Pode pôr. Agora você entendeu porque é G7 Café mesmo, Agora né? eu entendi, tô na prática. Tá na prática, né? Tá sentindo... Já acompanhei a glicemia aqui das duas também, enquanto Tá a gente tudo tá bem fazendo. Tá voltando pros eixos. Tá voltando pros eixos. Já tá corrigida. Já tá corrigida, o pai fazendo papel em casa. A vida de mãe pâncreas ao quadrado é essa, né? Ela tá fazendo aqui o podcast comigo, mas tá com o celular ali com os 2 Libres, né? Elas estão usando o Libre? Não, uma usa a bomba, usa uma 780G, e a outra usa o Libre, que daí fica com o link up all time. Fica ligado o tempo inteiro, né? Isso. Então, e aí, fazendo a transição de carreira, nutrição, isso é muito legal que você falou. Eu quero ser uma influenciadora digital com embasamento, com conhecimento científico, com responsabilidade. A gente precisa muito hoje, né, disso na mídia social, né, dessa questão da informação responsável, né? A gente vê as redes sociais tão tomadas e tão povoadas por picaretas. E eu acho que nesse ponto de mãe pâncreas, isso é muito importante e é muito sensível.
Porque a gente pega pessoas muito debilitadas emocionalmente na abertura do diagnóstico. E é natural a gente ir para uma internet, como eu, quando estava dentro da ambulância sendo transferida, abri o Google e o Google quase matou minha filha, que já estava praticamente morta. Eu perguntei, ironicamente, pro socorrista, minha segunda filha pode ter diabetes? Ele, calma, mãe, não pode. Ou é muito pequena a chance. Mal sabia eu que depois, lá pra frente, mesmo sendo pequena a chance, o raio caiu 2 vezes na minha casa, né? Mas tem muita gente picareta que acaba assediando essas mães que estão muito debilitadas e que atrapalham muito o início do diagnóstico também. Então, a gente ali meio que cria uma liga ante essas informações e tentar trazer mais informações de qualidade justamente para as pessoas não caírem, porque já está fragilizada. Não é momento de comprar cursos mirabolantes, fazer restrições alimentares. A gente tem que... a criança está desnutrida, a criança está num choque metabólico ali, não é momento da gente fazer loucurada. Aquela mãe precisa de um amparo, aquela família precisa de um amparo. E a gente vê muito essas picaretas, essas coisas na internet que a gente tenta banir ali com informação, que é o nosso caminho, né? Que eu acho que a gente busca muita informação e conhecimento. A gente, ontem eu gravei com o Dr. Mauro Scharf, não sei se vai para o ar antes ou depois desse programa aqui, vai depender ainda, mas a gente estava falando justamente dos picaretas, né? Dos oportunistas, que existem desde... Qualquer carreira. Em qualquer carreira, desde sempre. Sim. Né? E aí eu estava falando para ele que, como um profissional de marketing e de publicidade, eu estudo esses conceitos também, né? E a principal regra pro picareta é procure um público vulnerável. E fragilizado. Essa é a principal regra do picareta. Todo picareta vai procurar ou uma pessoa idosa, uma viúva, uma dor, né? Uma mãe fragilizada, uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer, né? Uma mãe que teve um diagnóstico de DM1, uma pessoa que está em luto por uma perda de uma pessoa amada da família, né? Então o picareta ele não encontra essas pessoas por acaso. Ele está o tempo inteiro monitorando e ele está o tempo inteiro procurando essas pessoas. Então, essas pessoas que acabam usando a rede social para mostrar fragilidades, se expor do ponto de vista de estou vulnerável, aconteceu isso comigo, tal, perdi meu marido, não sei o quê. Elas são extremamente... Elas não têm ideia do quanto elas estão dando de... São iscas ali, né? Estão virando a própria isca, né? Então, e essa questão da vulnerabilidade, o diagnóstico do DM1 de uma filha é um momento de vulnerabilidade para uma mãe de um filho, né? E aí tem o diagnóstico da segunda filha. Me conta esse diagnóstico da Martina. Então, você viu que eu falei que foi uma leveza, era só diabetes da Valentina e aceitei e parti para estudar. Da Martina já foi mais complicado. Porque eu falo assim, que a ignorância às vezes é uma bênção. Porque eu não sabia o que me esperava, era só diabetes, mas o que é o diabetes? Qual seria a minha rotina com diabetes? Quando vem o segundo diagnóstico, que foi de uma maneira extremamente aleatória, então a Valentina tem um processo de bomba, então eu fui buscar os insumos dela que estavam atrasados, estava naquele perrengue que é normal da nossa rotina aqui. Busquei os insumos e veio uma fitinha diferente, de um aparelho diferente, mas que eu tinha esse aparelho em casa. Martina tinha pavor ela acompanhava a irmã, aplicava na irmã, mas tinha pavor de alguma coisa nela. E nesse dia a Martina me para assim, mãe, faz uma ponta de dedo em mim. E eu olhei assim, muito estranho, falei assim, você quer fazer? Beleza, foi lá, fiz a ponta de dedo na Martina. Quando eu faço 396. Eu falei assim, não. Essa fita tá com problema. Daí eu falei assim, Marte, vai lá, lava a mão pra mãe, volta. Quando ela volta, faço mais uma, 496. Daí, nessa hora, meu marido tava trabalhando embaixo na casa, eu só falei assim, vem aqui, olha isso aqui. Mas ainda na minha inocência de negar, eu falei assim, não, deve ser alguma infecção, alguma coisa que momentaneamente tá estranho. Mas como eu tenho o contato da médica da Valen, eu falei assim, vou mandar pra ela. Daí, mais tremendo por dentro, né? Que assim, você sabe que aquilo ali... Só que a Martina não tava com sintomas.
Então, eu falei assim, não, porque agora, depois que você conhece, você fica mais atento aos sintomas. Eu falei assim, mas a Martina não tá com sintomas. Mandei mensagem pra doutora. Daí ela já me liga, ela já nem me responde por mensagem. Dela, como que você tá? Eu tô em casa. Você fez, lavou a mão, fez em outro glicosímetro? Eu falei, sim, doutora, eu já fiz toda essa rotina. Dela, Ana, eu saí do hospital, mas vamos me encontrar no hospital? Eu acho que a gente precisa ver melhor a Martina, e vem você, vem o Márcio junto, que eu prefiro ver vocês pessoalmente. Então, nesse momento, ela já sabia que estava abrindo o segundo diagnóstico. Depois, ela veio me falar que ela me pediu para o hospital mais por mim, porque daí eu já estava chorando, porque eu não conseguia acreditar que aquilo... Porque todas as estatísticas não iam de encontro de eu ter um segundo diagnóstico de casa. Elas não são gêmeas univitelinas, elas não têm um pai que tenha um diagnóstico. Então, assim, todas aquelas... Eu falei assim, gente, é muito... Como que de novo aqui em casa? Então, assim, foi numa brincadeira, falo, Deus, às vezes também ali, daí a gente depois vai recordando, daí ela falou que teve um escape de xixi na cama, e que ela falou que foi um escape, nem chegou a ser um xixi na cama, então a gente pegou nos sintomas muito iniciais, tanto que, diferente de uma que eu fiquei internada, essa eu só fui no hospital pra realmente a doutora me ver, a cena mais absurda da minha cabeça, e eu até gravei o vídeo na hora, as duas, né, a Valentina comemorando internamente, tipo assim, eu me ferro, você vai se ferrar também. E a Martina, legal, agora eu tenho igual a minha irmã, as duas no ambulatório, daí só podia entrar uma pessoa, nessa hora a doutora deixou a gente entrar os 4, as duas, sabe a IMC? Ah, a IMC, elas, diabetes, e pulando dentro do ambulatório, eu chorando, meu marido olhava pra minha cara assim, o que eu faço com essa, porque as duas estão super bem. Daí a médica falou assim, Ana, é isso, você já tem as canetas em casa, daí se você puder passar, já coloca o Libre, porque eu sei que você vai querer pôr o Libre, que você não vai conseguir ficar sem Libre, e tá aqui, vai pra casa, você já sabe como lidar. Só que pra mim a aceitação foi muito mais difícil, porque agora eu sei o que ia acontecer, qual ia ser a rotina, eu já tava ali acostumada com a bomba, agora eu ia ter que voltar de novo pras canetas, você sabe que o diagnóstico quando abre a gente é tentativa e erro, uma hora tá muito alta, outra hora tá muito baixa, então eu ia ter que voltar todo aquele pesadelo de novo, né? Isso foi quanto tempo depois do diagnóstico da Valentina? A Martina tá com 1 ano de diagnóstico. 1 ano, tá. E 4 anos depois. Foi 4 anos depois. Então, assim, da hora que eu falei, tava tudo legal, já manejamos, já dominei aqui, já ensino as pessoas, tudo. Já tem um grupo de WhatsApp, eu ajudo outras mães aqui de Curitiba, então... Daí vem a segunda, assim. Então, pra mim, como mãe, o segundo diagnóstico me doeu muito mais do que o primeiro. Porque eu acho que como o primeiro, é só diabetes, não, e podia estar vegetando, tudo, beleza. Só que daí na Martina eu já sei, e daquela coisa assim, Deus, por que comigo de novo? Tanta criança no mundo. Daí meu marido fala assim, Ana, calma, não tem casa melhor para uma criança ser bem cuidada do que aqui em casa. Claro que a gente não quer que o diagnóstico tivesse caído 2 vezes. Mas é muito melhor você que sabe cuidar e manejar e tudo do que numa casa que a criança... Como é que é o nome do seu marido? O Márcio. O Márcio, ele também tá super dentro do time, né? E já dá para perceber, assim, né, que pelo que você está falando, família é a coisa mais importante da vida de vocês, né? Que vocês cuidam realmente com uma... Sim, e elas são a nossa prioridade. Então, assim, a partir do momento, além daí entra nesse coisa, o custo, né? Diabetes não é um diagnóstico... Então, barato. Assim, a diabetes também nos tirou muita coisa, além de sanidade mental, né? Porque você tá o tempo todo ali pensando. Então, o fardo é muito grande, né? o fardo emocional muito grande. Aqueles luxos que a gente acabava tendo, a gente prefere, o nosso luxo hoje é proporcionar a melhor tecnologia, é proporcionar um controle, porque isso também reverte na gente de uma noite bem dormida, Claro. Que todo mundo precisa. Então, assim, ele vem... O diabetes traz... Quem tem condições, quem não tem, o fardo é pesado. O fardo pode ser mais pesado para uns ou para os outros, mas o fardo vem para todo mundo. Então, eu acho que o meu pesar do segundo, acho que foi tudo potencializado ao quadrado mesmo. Uhum. Então, eu sabia o que ia acontecer, eu já ia prevendo, eu já olhava lá na frente, mas a Martina é tão magrinha, e eu olhava ela como é minha caçulinha, né? Tipo, parecia que ela era tão mais frágil, parecia que a Valentina era tão maior, e não era assim, mas é que na minha cabeça eu já te esqueci, né? Pra mim, foi muito dolorido o segundo, muito, muito. Até porque, assim, foi uma brincadeira, né? Não era algo que eu via ela sofrendo, nem nada. Como assim? Ontem a gente tava brincando, hoje a gente já tá na rotina do diabetes. Uhum. Foi mais difícil. Mas ela achou legal, né? No primeiro momento. No primeiro momento.
E esse astral das duas levaram igual desse vídeo aqui que elas mandaram? Elas são assim mesmo, gêmeas de diabetes e como que elas encaram dentro da escola? Elas já vinham com essa pegada de mini influenciadoras digitais. E como é que elas são na escola? Elas são mini educadoras também em relação a diabetes para outras pessoas, orientam as professoras? Como é que é a rotina delas? Elas estudam aonde? Elas estudam na mesma escola, as duas? Atualmente, sim. Então, quando a gente teve ali, a gente estava na pandemia, então era aula virtual. Então, nesse primeiro momento, eu pude me preparar para como seria voltar para a escola. Então, quando ela voltou para a escola, já não era tão lua de mel, então o manejo foi um pouquinho mais fácil. Graças a Deus, eu sei que não é a realidade da maioria, que é um ponto muito sensível à escola, que a gente não tem nenhuma lei que nos ampare, então é um ponto que toda mãe sofre muito. Muitas mães deixam de trabalhar por conta dessa questão de escola, que é muito sensível e a gente não consegue ver luz para tentar ajudar mais essas mães, então a gente tenta ajudar com a empatia, conversando, e eu conversei com a escola e a escola foi minha parceira. Então, a primeira escola que elas estavam, conversei, coloquei tudo isso e a gente criou uma força-tarefa. Então, assim, eu ia, contava o carboidrato, a gente na sala da direção tinha um painel, eu colocava as unidades e na hora elas me mandavam mensagem, Ana, tá tanto. É aquele lá do painel, mais quanto? E sempre faziam pra mim, me davam todo Que o legal, que legal. E- Importante isso também, né? E a gente acaba virando educadora em diabetes mesmo sem o título, né? Então, antes de ir para a escola, eu preparei PowerPoints, eu fiz uma apresentação, eu pedi para reunir todo o corpo docente, desde a tia limpeza, a cozinheira. Nossa, que incrível. Então, eu eduquei a escola em diabetes, então todo mundo sabia o mínimo possível. Que eu falo assim, gente, a hiper eu manejo tranquilo. Agora a hipo, vocês vão olhar pra cara dela e vocês vão fazer alguma coisa. Vocês vão socorrer ela. Então, todo mundo sabia. Daí ela teve que mudar de escola, porque a escola dela acabou fechando. Quando eu fui fazer a matrícula, ela falou assim, olha, minha filha tem essa condição. Não é um problema, mas eu preciso de auxílio de vocês. E me abriram as portas. Então, a escola me falou assim, quer fazer esse trabalho que você fez lá na escola? Eu quero que você venha aqui, ensine, eduque. E daí eu fui, daí ela foi também. Ela fez ponta de dedo em todo mundo. Alguns foi preocupante. Ali até a gente recomendou procurar um médico, tudo. Então, a gente faz muito esse trabalho de educação. Que legal. E elas estão acostumadas a isso também. Como eu disse lá no início, ela já tinha uma facilidade com a câmera, com a comunicação antes do diabetes. Então, ela sempre, mãe, fura eu aqui fazendo minha ponta de dedo. Daí, nesses grupos de mães, às vezes a gente sempre encontra assim, ai, meu filho não deixa. Daí, algumas vezes eu falo assim, você quer uma videochamada da Valen com o teu filho? Vai que. Em algumas vezes, a gente fazendo videochamada dela conversando com a criança, deles fazerem ponta de dedo juntos e conseguiu incentivar a criança de colocar o Libre sozinho também, a gente acaba fazendo vídeos nesse intuito e depois a gente tem muitos relatos das pessoas assim, olha, obrigada, ajudou. Ou, rodízio, local de aplicação, eu vi que ela tá com o sensor na perna, o meu não deixa na perna. Então, assim, elas têm esse trabalho de educação muito ativo e elas pedem. Mãe, eu vou trocar meu sensor, posso gravar? Vai lá, grava. Então, elas gostam. É também genuíno delas. Claro que eu dou umas dicas de vez em quando. Filha, quando você fizer isso, vai lá. Mas ela, mãe, hoje eu tô fazendo. Pode. Muito legal. É muito legal isso. Tem uma mãe pâncreas que eu tô seguindo de um bebezinho, não sei se você já viu, chamado Mavi. Do TikTok? Eu não entro no TikTok. Uhum. Eu dificilmente entro no TikTok, não sou um TikToker, mas no Instagram tem um bebezinho chamado Mavi. Eu já vi. Você já viu? É fofo demais, gente. Insulina. E daí ele cobra. Não tá, não. Ele, mãe, insulina. Insulina, coisa mais linda do mundo. Assim. É demais. Como essas crianças são abençoadas. Como impressionante. Eles... o entendimento, claro que a maturidade também acaba florando um pouquinho antecipada ali. Mas eles têm, a força deles é admirável, assim, porque quantos adultos a gente escuta, se fosse comigo, eu não aguentaria. E eles aguentam com um sorriso. Até esses dias eu fiz um post nesse sentido. São muito corajosos, com um sorriso no rosto, com, olha, eu consigo. Você vê a pelinha ali toda machucada. Toda machucadinha. Os dedinhos, né? É muito pequenininho. O Libre, que a circunferência do braço é quase a mesma circunferência do Libre. A Martina é muito magrinha, então, assim, você tem que ficar cuidando, senão também dá lipodistrofia, assim, então... Existe muito perrengue. Claro que a gente tá falando só coisa positiva aqui, mas não é 100% na minha casa isso também. Elas aceitam muito bem, mas são crianças. Então, tem horas que tem os perrengues também. Não, deve ser a rotina. Fala um pouco da tua rotina, vai, assim, com elas. Elas estudam de manhã...
Esse ano eu tô na rotina dupla, uma de manhã e outra à tarde. Ah, uma de manhã e uma à tarde. Então, essa semana, então, de manhã a Valen vai pra escola, então quem leva é meu marido de manhã. E daí, no período da manhã, a Martina fica em casa. Nós dois somos autônomos, então a gente vai fazendo nossas agendas nas agendas das meninas, tentando ali intercalar para que todo mundo dê conta de tudo. Uhum. Então, eu acabo ficando com a Martina de manhã, café da manhã sou eu que dou, então acordo, vamos ver lá quanto que tá. Aplicamos de manhã resistência maior, como ela Ponta tá de dedo para as duas sempre de manhã. Ou A não? Valen pela bomba, ela acaba fazendo só nos momentos que a bomba pede. É. A Martina no Libre, eu só faço conferência. Então, se Tá. tiver com instabilidade ou se tiver muito alto, muito baixo, no mais eu confio no sensor. Tá. Mas não deixamos de fazer nesses momentos de instabilidade. Uhum. Então, olhei lá, vi resistência maior, RIC menorzinho, tudo fazemos. Daí, nesse meio tempo, ela já vai se arrumando e fica ali de manhã fazendo lição de casa, balé, que também ela tem atividade de balé, beleza. Daí já vem logo o almoço, daí de novo a rotina da Martina com o almoço. Nisso, a escola manda mensagem, a Valentina vai ter quanto de carboidrato hoje? Que às vezes a gente esquece, a gente tem grupo de WhatsApp. Daí a gente já diz quantos carboidratos lá, mas ela tá com uma autonomia muito legal. Porque você recebe o cardápio da escola antes, com antecedência. Isso na outra escola. Agora elas levam lancheira, então Elas essa... levam lancheira, tá? E daí Agora você já vem de especifica. casa, isso. Tá. Mas daí a gente acaba mandando no dia, no grupo do WhatsApp. A Valen tá com uma autonomia legal, assim. Então a gente acaba tendo que delegar também, porque se acontecer alguma coisa também, ela... Não é responsabilidade dela, é uma responsabilidade assistida, né? Claro. A autonomia assistida. A gente deixa ela fazer com o adulto supervisionando. Porque é necessário, não tem como. Não tem como. É dela e vai ficar com ela, ela precisa aprender. Claro. Então, daí o adulto pergunta lá, Valen, quanto que é hoje? Ah, você colocou? Ali, deu duplo check, beleza. Lá na escola, no café da manhã, as duas ali. Depois vem o almoço. Então, a Martina almoça meio-dia, faço essa insulina na Martina. E meio-dia e meio a gente faz a troca de filhas. Deixa uma e a outra vem pra almoçar. Então, a gente almoça em duas partes. Daí a Valentina também, 15 minutos, vai, lava a mão, almoça. Nossa, que rotina, hein? É o tempo todo. E assim, uma das coisas que parece engraçado, mas assim, esses alarmes, são 2 alarmes, eu tenho um ataque cardíaco, eu levo numa boa, mas os alarmes, quando eles começam os 2 a apitar ao mesmo tempo, você fala assim, meu Deus, vou dar de jogar o celular na parede. Pra que lado eu corro, né? Porque quem tá menos, né, quem tem a prioridade ali. Então, Os alarmes são diferentes para ir pro hiper? eles têm um sonoro um pouquinho diferente, mas daí na hora, confesso assim, que eu escuto o alarme, daí eu vou olhar como que tá, eu não identifico pelo sonoro. A Valentina, ela já tem o feeling de ali, não mãe, esse é hiper, eu não, Tá. eu só escuto o alarme e vou apagar incêndio, deixa eu ver qual que... Deixa eu ver pra Qual onde que eu alarme? corro, né? Uhum. E daí de tarde a Valen fica comigo, também eu faço comigo ou com o Márcio, né, depende de quem tá em casa no dia. Daí tem as atividades, elas fazem balé também, uma faz de manhã, outra faz à tarde. Então, tudo trocado, os horários. Então, daí 3h30 da tarde tem lanche na escola, mando também. Ah, Martina, hoje é tanto de carboidrato. Daí a professora, graças a Deus, Emily, muito obrigada. Escola, muito Pode olhar obrigada. pra câmera lá e agradecer ela direto. Emily, Paty, Escola Evolutiva, muito obrigada. Então, elas pegam e me mandam. Eu mandei já a tabela ali do médico e elas fazem, Ana, é tanto de comida, mas tanto de correção. É isso, certo? E geralmente elas acertam ali e fazem insulinização na Martina, vida que segue na Martina. 5h30 pego a Martina da escola. 7 horas elas têm vôlei, as duas fazem vôlei também. Então, pra você ver que a vida delas é de uma criança normal. Faz vôlei, faz balé, isso não implica, né? Uhum. E daí também, no vôlei a gente fica um pouquinho mais atento, porque com uma atividade de mais intensidade, daí a gente fica de fora ali, que é uma hora, perdeu conexão, vem aqui, precisa de um Glistan ali pra aumentar, Glistan ali da 7, que a gente sempre reabastece com a da 7, que é o nosso parceirinho ali também. Que legal, né? A da 7 é uma bela de uma farmácia, né? Diferente, né? Do jeito de atender, né? E eu tô muito feliz de estar com a da 7 aqui Eu acho que não tinha parceiro melhor, porque... Até, vamos ali fazer um parênteses, quando eu saí de alta, a endocrinologista falou assim, olha, você vai precisar comprar algumas coisas, vá na DA7. Uhum. Dentro da UTI, ela falou assim, vai na DA7 porque eles vão te explicar da maneira correta. E a empatia que tem, E o conhecimento técnico também, né? técnico, e tem tudo disponível lá, você não precisa ficar correndo de um lado pro outro no momento que você já só quer aprender ali. Então, pra gente, a DA7 sempre foi um parceiro. E tive o prazer de conhecer as pessoas por trás da DA7 também. Então,
Eu desconheço uma empresa que se preocupe tanto com o público como eles se importam. Isso é muito legal. E foi isso que aproximou a Da7 e o G7, o propósito, né? O querer cuidar das pessoas, querer melhorar o cuidado, né? Então, eu acho que a gente está com um parceiro que tem muito propósito. Tem. Né? A Ana Health, que você viu ali o robozinho que eu não trouxe, é um robô de cuidados. É um robô que vai ser a irmã pâncreas. Eu não conhecia. É uma inovação brasileira. É uma inovação brasileira, o G7 é parceiro da Ana Health, a gente está fazendo, os médicos do G7 estão fazendo a consultoria. Minha xará. E até com os 2 N's também. Com 2 N's também, exatamente assim. Exatamente assim. Ana Health. Ah lá, ó, tá vendo lá? Ali embaixo, eu olhei na hora que você, ué, tá meu nome ali. Exatamente, Ana Health. Que Ana é a filha do fundador. É o nome da filha do fundador, do Gabriel Lopes, que é o criador da Ana Health. Então é o robozinho que você viu ali, né, que fica conectado, que vai conectar com os sensores todos e vai ficar ajudando a mãe a cuidar das crianças durante a noite. E é um robô que tem inteligência artificial, que não é só reativo, ele também é ativo, ele também vai... Dá insights ali pra você... Ele vai te perguntar, tipo... Primeiro ele vai te avisar assim, olha, dá uma olhadinha no teu celular aí, porque parece que a Martina tá tendo alguma alteração aí, né? Então ele é proativo também, a Ana é proativa também. E ela tem, não sei se você viu ali no vídeo, que tem LEDzinhos assim, né? Então ela muda de cores. Então ela pode mudar de cor conforme... A necessidade e a variação. A variação de glicemia, tá? Ela vai mudar de cor. Se tiver uma hipo, ela vai ficar vermelha. Se tiver normal, ela tá verde. Então, você vai conseguir olhar para ela de longe assim e saber como é que as meninas estão. Então, a gente tá falando que ela vai ser uma irmã pâncreas, né? Muito legal. E, então, a gente tá... A parte de desenvolvimento de software já tá pronta. A gente vai validar os softwares agora. E aí vai entrar em produção. O robô também vai entrar em produção esse ano. Vamos ver, a gente está na expectativa aí de trazer a Ana para ser uma companhia de saúde mesmo. De saúde para pessoas com diabetes tipo 1, para pessoas com diabetes tipo 2, pessoas com doenças crônicas, idosos que moram sozinhos, que precisam de uma atenção de saúde, de cuidado. Então é um projeto muito legal, é um projeto muito bacana, né? Mas aí você tava... Daí voltando à minha rotina, né? A tua rotina. Daí chega a noite, daí vem janta, sai do vôlei, a gente vê ali os níveis como que tá. Vai de novo, 15 minutos antes, tô lá preparando a janta, que quando o meu arroz tá começando a secar, meninas, vem aqui pra gente contar, porque esperar os 15 minutos ali, fazer a contagem pra aplicar essa insulina pra janta. E daí o turno da noite eu empurro meu marido e ele vai ver as meninas. Então, assim, à noite quem assume de verdade qualquer decisão no meio da madrugada, eu desperto, mas quem faz a ação, daí eu tenho que deixar os créditos, que daí é o marido do Márcio, né? Que é o Márcio que faz. Boa, Márcio. Boa, mandando muito bem, é isso aí. O pai realmente tem que participar, tem que estar junto, né? E precisa, porque é muito desgastante para uma pessoa só. Exatamente. E nem pode ser, né? Que se acontece alguma coisa, tem que ter um backup ali. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que aquilo que você falou, né, de que eu estava conversando, inclusive, isso com a Andressa, tinha um medo que a gente tem quando a gente é pai, que a gente não tem antes da gente ser pai ou mãe, é o medo de desamparar, né? E eu senti isso quando meu filho tinha 1 semana de vida, e ele nasceu aqui em Curitiba, e o pré-natal todo da Karen foi todo aqui, os médicos a Karen tinha mudado há pouco tempo para São Paulo, então os médicos ainda eram todos daqui, e aí ele nasceu aqui, e aí com 5, 7 dias eu fui para São Paulo, porque eu tinha alguma coisa que eu tinha que fazer, naquela época era tudo presencial, né? Aí eu peguei o voo, a hora que eu entrei no avião, eu quase tive uma síndrome de pânico, uma crise de pânico, porque começou a me vir na cabeça, e se esse avião cair? É impressionante, né? E aí eu senti esse medo, que é o medo de desamparar. Como é que vai ficar o meu filho? Né? Como é que vai ficar o meu filho? A Karen trabalhava comigo na época, na nossa empresa, mas a empresa, ela dependia totalmente de mim para acontecer como empresa. Sim. Né? Então,
E aí eu percebi, eu tive esse insight do medo de desamparar, de deixar um filho desamparado. E isso a gente só entende quando a gente é pai e mãe, né? A gente só projeta isso com consentimento, né? Consentimento de pai e de mãe, com filho, né? Antes do filho a gente não tem isso, né? Verdade. Ele só vem com o nascimento, com o parto, e eu acho que... E é construído, né? É construído. É a vivência, é um sorrisinho diferente que vai cultivando a plantinha ali e cresce. É uma coisa inexplicável, né? E aí, eu lembrei, você estava falando da Sete Pharma, a Thay também estava falando do diagnóstico dela, e aí ela saiu do hospital e completamente sem rumo, né? Tipo, você vai ter que tomar insulina, mas como insulina? Não tem orientação, né? Você sai com uma receita e vida que siga. E aí diz que a médica que atendeu ela falou assim, sabe de uma coisa? Vai lá na da Sete Pharma, que lá eles vão te explicar o que você tem que fazer, que insulina que você vai ter que usar direitinho, tal, não sei o quê. Então, olha o nível, né, de serviço que é prestado e o quanto isso faz a diferença. Faz. Uhum. Então, por isso que eu tô vibrando tanto, assim, que a da Sete Pharma vai abrir essa loja em São Paulo. Porque não é só comprar insumos. Comprar insumos você compra em qualquer lugar. Sim, até pela internet. Pela internet, né? E então, né? Mas é a assistência, o né? que entrega é diferente e eu fico muito feliz a cada unidade que eles abrem. Eu torço genuinamente para eles, porque eu sei que a responsabilidade que eles têm pelo serviço que eles prestam faz diferença na vida dessa pessoa que está fragilizada naquele momento, que precisava daquela palavra, que precisava daquela esclarecer uma receita que é só um papel, mas aquele papel faz toda a diferença na casa da pessoa. Você sai com a receita, dose isso, mas a pessoa nunca manejou uma caneta, a pessoa não sabe uma diferença de uma criança, vai ter uma agulha de 4 milímetros, vai colocar uma agulha gigante na criança, vai fazer muita diferença da criança aceitar ou não aquele diagnóstico para frente. Então, essa orientação inicial para uma pessoa qualificada muda a rotina do diagnóstico para frente, né? Nossa, você falou uma coisa muito interessante, né? A receita, ela não é só um papel, ela não pode ser só um papel, ela não deveria ser só um papel, mas, infelizmente, dentro da rotina da saúde brasileira que a gente tem, na maioria das vezes a receita é só um papel. Não tem interpretação, não sei se você já viu das pessoas mais simples fazerem a ponta de dedo no papel. Marque a tua glicemia do momento, a pessoa no diário registrar no papel. Nossa, nunca tinha visto isso. Sabe? Porque assim, você tem que medir a sua glicemia. Então eu medi a minha glicemia, anote a sua glicemia. E a pessoa... Marca o sangue. Marquei. Ali. Então eu fiz a minha glicemia, eu marquei minha glicemia. Nossa. E a interpretação disso parece muito óbvia para algumas pessoas. Claro, mas não é. É a mesma coisa que o verbo, né? Você tem que tomar insulina. E tinha gente tomando insulina. Tem gente que toma insulina, né? O Cleverson fez assim, Parece, mas tem coisas que você só escuta aqui no podcast de Sete Café. Não, e a gente acaba vivenciando e escutando muitas histórias e de realidades, todas as realidades. Então a gente tem pessoas com acesso à informação, da mesma maneira que chegam pessoas que não têm o básico e que não compreendem que aquela reutilização da agulha, que precisa trocar lanceta, são coisas muito simples que no dia a dia, lá na consulta, que você vai lá 15, 20 minutos numa consulta, você não vai conseguir tirar todas as dúvidas. Exato. Então, nesse ponto, a rede social também é muito positiva, porque tendo um conteúdo de responsabilidade, você consegue muitas lacunas que a pessoa que não tem acesso aos grandes profissionais, você consegue também aproximar de um tratamento mais adequado com essas pessoas que têm essa responsabilidade de trazer as informações também. Não, isso é super importante porque eu acho que o adjetivo, o substantivo correto para se usar em relação às mães pâncreas, não é nem comunidade, é um ecossistema, né? É que eu sou muito admirador das mães pâncreas, né? A gente fez um episódio com a Valentina, né? Patinadora. Da Teca. E a Teca ficava lá atrás, assim, né? No bastidor. No bastidor falando. Eu falei, Teca, não dá pra te ouvir aqui, fala aí que eu traduzo, né? E aí a Andressa citou a Teca,
né, que disse que essa comunidade das mães pâncreas é uma colcha de retalhos, né? É como se fosse um patchworking, né? Que cada mãe é uma dobrinha ali, é uma pecinha. E essa peça, ela fica grande, ela fica forte. Quanto mais nós você tem, mais você reforça. Então, eu vejo muito isso como um ecossistema E sempre se renovando. que se renova e se protege. E isso é muito legal, né? Porque o que é o proteger? Não deixa que as fake news, que os oportunistas entrem dentro, né, desse sistema que é muito forte, que é muito intercuidador, né? Intercuidador, então cuida das pessoas que estão do lado de fora e acolhe quem tem que acolher e repelem quem tem que repelir. Sim. E intracuidador também, né? Que se reforçam o tempo inteiro, né? Que se dão força o tempo inteiro. Então eu diria que a comunidade das mães pâncreas, ela vai muito além de uma comunidade, ela é um ecossistema. Sim, e tanto do momento que a gente entra ali, a gente tá ali preocupado em cuidar dos filhos. Mas poucas pessoas enxergam a mãe. E é nesse grupo que a gente acaba encontrando amparo, acolhimento, porque para todo mundo é difícil receber o diagnóstico. Pra gente é mais, porque é o filho, mas os familiares não entendem essa mudança que acontece da noite pro dia. E ali a gente se encontra, então aquele lamento, aquele desabafo, ali não é em vão, não é fútil, não é uma coisa pequena. Ali a gente também troca e a gente se apoia. Então, esses grupos de mães de WhatsApp ajudam bastante também nesse sentido. Você não tem vergonha de dispor aquele sentimento e, ao mesmo tempo, você constrói conhecimentos com toda essa colcha, com esse retalhinho. Sempre tem alguém que tá mais velho, que tem um palpite, uma sugestão. A pessoa que chegou também, que é recente, mas que tá engajada, que aprendeu e também tá contribuindo. Não quer dizer que só o experiente pode dar o seu palpite. Então, não tem hierarquia, né? Todo mundo ali é mãe igual, todo mundo tá num objetivo igual de cuidar dos seus filhos. E as pessoas preocupadas em você também manter a sua sanidade mental, porque se você não tiver presente, você não consegue cuidar do teu filho. Então, ali é uma autoajuda ali também. Eu acho que o que você falou é muito legal, né? Não tem hierarquia. E eu acho que isso é o princípio para coisa dar certo. Eu acho que nas mães pâncreas tem uma coisa diferente da maioria dos influenciadores digitais, inclusive em diabetes, né? É que em relação às mães pâncreas, a vaidade não tem esse ego não que tem atrapalha. esse ego, não tem essa vaidade que é muitas vezes exacerbado em outros e outras influenciadoras digitais, influenciadores digitais, né, que estão ali, que são DM1, e estão ali muito para ganhos pessoais também, né? A gente agrega, né? E aí, essa questão que você falou, né, da hierarquia, de ser horizontal, né? E aí, acho que essa questão da colcha de patchwork, né, de retalhos, ela te dá essa coisa do plano, né, de estar todo mundo no mesmo plano, e um ajudando ao outro, uma ajudando a outra. Eu acho incrível isso, porque é muito raro você ver uma mãe pâncreas que quer, né? Só pra ela, né? Só pra ela, né? É muito raro. Verdade. Lógico que existe. Sim, e é natural também. E é natural, né? Somos humanos, né? Uhum. É natural da humanidade, do ser humano. Mas eu vejo o ecossistema das mães pâncreas muito por causa desse insight que você trouxe, né? E a gente se admira muito, né? Porque cada uma tem uma história, tem um contexto, cada uma faz um limão, limonada dentro daquilo e... Sabe que no G7 Summit a gente tem um palco que a gente chama... uma sala que a gente chama de inspiração. Uhum. E esse palco é o palco que é aberto para as pessoas com diabetes. E as mães pâncreas sempre terão palco no G7 Summit. E merece esse reconhecimento sempre, também, porque... Sempre. Às vezes se sentem só, né? Exatamente. E aí, o G7 Summit, você está super convidada, já save the date. Obrigada. 1 e 2 de agosto, em São Paulo.
né? Leve a Valentina, leve a Martina, leve o Márcio, vão vocês para lá, aproveitem São Paulo. Vocês conhecem São Paulo? Pouco. Muito Só de ir um evento ou outro, mas conhecer, assim, é exagero. São Paulo é uma cidade muito gostosa, uma cidade que tem muitas coisas para as crianças fazerem. Então, se conseguirem programar um tempinho a mais para ficar lá, tem coisas muito legais assim para elas fazerem. Museu Catavento, Museu da Língua Portuguesa, tem coisas muito legais para crianças assim. E é uma cidade incrível também. Gigantescamente incrível, né? Com problemas gigantes, com coisas maravilhosas gigantes. Então, se vocês puderem ir para o G7 Summit 1 e 2, né? E é um evento onde a gente encontra e aí também a gente chama do ecossistema do G7 Med, que o ecossistema do G7 Med a gente coloca as pessoas ali com diabetes, com obesidade e outras doenças crônicas metabólicas no centro, e aí tem todos os stakeholders em volta, né? A indústria farmacêutica, os médicos, os profissionais de saúde, as associações de pacientes, os influenciadores digitais, as mães pâncreas, os governos, as sociedades médicas, todo mundo está ali em volta para fazer uma rede de proteção, né? E no G7 Summit é onde esse ecossistema se materializa. Porque numa sala a gente tem médicos, um conteúdo científico para médicos, na outra sala a gente tem um conteúdo para inovação, onde a gente vai falar de tecnologias, vai trazer pessoas inovadoras, médicos que estão inovando, pessoas de saúde que estão trazendo soluções como a Ana Health, por exemplo. A gente vai falar de inovação, vai falar de tecnologia. E na outra sala a gente tem inspiração, onde a gente vai colocar ali para as pessoas realmente contarem as suas histórias. E é muito bacana. Eu conheci a Tainá, que teve justamente nesse papel de inspiração. Porque aquele medo, aquele anseio que a gente projeta, eu já pensei, minha filha vai casar? Minha filha vai chegar? Minha filha, sabe? E quando você conhece um adulto que tá ali saudável, que tava ali terminando a faculdade, se formando, que tá feliz, que tá viajando. Então, eu falava, filha, ó, ali, você pode ser aquilo ali e o diabetes continua sendo só um pedacinho de você. Então, a nossa amizade veio por conta disso, de mostrar, de influenciar a Valentina positivamente, que assim, filha, calma, a gente maneja aqui e o restante tá guardado ali, você vai ter direito a tudo. Então, é muito importante você ter aquela pessoa, visualizar, que influenciar que é tudo possível, que dá trabalho, que tem noites mal dormidas, que é acerto, erro, mas que no final a gente consegue ter uma vida com muita qualidade. Claro. Dá pra ter. Exatamente. E eu vou contar para você uma história que eu contei, não lembro se só para Tainá, não lembro se só para Michele Maba, ou se para as duas juntas, porque eu gravei programa com uma, depois eu gravei com as duas, depois eu gravei primeiro com a Michele, depois com as duas, depois eu gravei com a Tainá, separado. Eu gravei 3 programas com elas, fiquei sem voz, não dormi de noite porque tomei 1,5 litro de café, aí não dormi de noite, e no G7 Summit do ano passado aconteceu uma coisa muito, muito interessante. Uma mãe que veio falar comigo, que me conhecia, e veio falar, nossa, isso aqui tá sendo incrível para mim, porque eu tô vendo pessoas adultas com diabetes tipo 1, saudáveis, felizes, né? Então isso, para mim, está sendo extremamente importante. É um sopro de vida. Exatamente, né? Porque eu tô aqui sabendo que a minha filha vai crescer bem. O meu filho, eu não lembro realmente. Não lembro quem é a pessoa, porque no G7 Summit eu sou meio que a noiva, assim, sabe? Eu dou oi pra todo mundo, não dou atenção pra ninguém, e acabo falando com todo mundo, mas não lembro quem me contou que história. Mas te marcou, a história chegou. Mas me marcou. Mas você sabe por que me marcou? Porque daí, logo depois disso, ela me falou uma coisa assim, nossa, é tão legal ver tanta gente com sensor no braço, que todo mundo pergunta para minha filha, tal. Eu acho que era filha mesmo, né? O que é isso, né? E aqui eu tô vendo todo mundo e isso é uma coisa normal, um monte de gente com sensor. Daí eu falei para ela assim, isso não é um sensor, né? Isso não é um sensor, isso é um conector.
Isso é uma coisa que conecta você com vidas outra e pessoa. Histórias. Conecta vidas, conecta essas É histórias. impressionante. Você olha um sensor, gente, e te dá um. Exato. Você não quer falar com a pessoa na hora? Você não quer chegar e abraçar? Domingo a gente teve essa experiência. Minha filha recebeu um convite para num passeio lá de bombeiros. E daí tinha uma atividade e as crianças iam enfileiradas entrar na atividade. Minhas filhas estavam lá na frente. Na hora que começa a entrar a fila, eu olho a menina do último lugar com o sensor. Eu olhei pra cara da minha menina. Ai, ela tem um livro, ela tem um livro, ela tem um livro. Daí eu esperando as meninas voltarem. Filhas, vocês viram a menina que tinha livro e você conversou? Daí ela, mãe, eu conversei. Eu falei que eu tinha bomba. E eles se encontram. E realmente, é São aquela conectores. necessidade de você conectar e conversar com a pessoa. Você falou de bombeiro. Você tem alguma coisa a ver com bombeiro ou não? Não, foi só um passeio. Os bombeiros foram na escola pra fazer uma atividade com elas e a gente levou. O bombeiro também é uma categoria incrível, né? Eu acho que é uma das poucas instituições que a gente ainda acredita no Brasil, né? E que tem um respeito interessante. E tem um amigo nosso, um amigo meu, que é tenente-coronel. Só de mostrar aqui, ó. Voltou pros eixos. Voltou. Mas essa seta de tendência aí... Mas estão lá em casa, tão bem seguros ali, o Márcio fazendo o trabalho dele, mas do que tava, tá maravilhoso. Será que o Márcio e as meninas estão escutando o programa que a gente mandou um link para elas? E meu cabelo não me ajuda, ó. Meu cabelo tá precisando de um corte. Mas o Márcio tá em casa, tomara que ele esteja se escutando, né, essa gravação. E vou mandar um abraço pro Márcio ali, pra Valentina e pra Martina, se vocês estiverem escutando. Beijo pra vocês duas, meninas lindas. Né? E aí o Fábio Leite é tenente-coronel da Polícia Militar. E ele tem DM1. E a filha dele abriu DM1. Então ele tem a filha com DM1. E aí a mãe se formou em nutrição, né, também por essa demanda. É muito, né, instruções pela necessidade ali de casa. E aí eles fizeram uma foto, não sei se você chegou a conhecer a revista Diabetes Magazine. Já conheci. Né? Uhum. Eu fui o idealizador do projeto, junto com o Dr. Levimar Araújo, na presidência dele. Ele me veio com essa, vamos fazer uma revista. Eu falei para ele assim, Levimar, você tá louco fazer uma revista impressa nessa altura do campeonato, né, eu quero, ok, vamos fazer, vamos tornar ela viável. E aí eu fui então o gerente do projeto, o criador do projeto, eu que fiz toda a parte, o meu time que fez toda a parte de comunicação visual da revista, tal, a gente editava, e o Fábio e a filha, que me fugiu o nome agora, foram capa de uma das revistas, ou de uma matéria, alguma coisa assim, né, e aí também teve a guria da insulina, né, a Marina com a Fer, né, de diabetes, que foram capa, eu acho que elas foram capa dessa edição que ele estava dentro da matéria, e aí minha esposa é fotógrafa, eles foram fazer lá no estúdio a foto que eles usaram com a bomba, né, os dois usam bomba, o Fábio e a filha usam bomba de insulina. Né, se torna um orgulho, né? Até tenho, cortando, a Valen se formou agora no Ensino Fundamental 1, e daí foram tirar fotos com convitezinhos, com a beca, tudo. Daí a diretora me manda a foto que ela escolheu pro convite, naturalmente, com a bombinha na mão. Tipo, é um motivo de orgulho, até porque ela sabe a realidade de viver com múltiplas doses e o upgrade que a bomba dá. Claro. Então, pra ela é um motivo de orgulho. Quando ela com a fotinho ali. E como você se emociona quando você fala dessas filhas, né? Ai, não tem como, né? Porque assim, numa realidade tão pesada... O pessoal não tá vendo... Eu não sei se aparece no vídeo aqui. Eu sou uma pessoa que choro com muita facilidade, mas... Fecha a câmera. Isso, a câmera 2, assim. Não sei se dá pra ver. Você consegue ver aí, Cleverson, se dá pra ver o olho dela todo marejado? Todo marejado, dá, né? Vale. Mas eu tenho muito orgulho da positividade que elas levam, a leveza que elas entregam ali, que não é fácil. Se eu surto, né? E eu sou adulta da relação ali, como que elas não vão surtar? E elas são muito orgulhosas. Até vou mostrar uma fotinho aqui. E é muito bonito como você se emociona falando delas meu Deus do céu, a coisa mais linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra câmera aqui. Deixa eu ver aqui. Vê se consegue focar. Vê se consegue focar aqui, Cleverson. Dá um zoom aqui. Olha lá. E até a diretora falou assim, Ana, olha a foto que ela escolheu. Muito legal, muito legal.
Obrigado, Cleverson. Obrigada. Não, isso é muito legal, e eu acho que justamente por ter toda essa rede, né, de apoio, por ter toda essa rede de apoio, é que você acaba construindo em primeiro lugar, essa naturalidade. Acho que a naturalidade é o mais importante, e depois até esse orgulho de ter a condição e de saber conviver com essa condição de forma natural, né? Vem esse orgulho, né? E que bom que a gente está deixando mais leve, tirando o estigma, né, da pessoa que tem DM1, das crianças. Essa geração vai ser uma geração muito mais leve. E eles foram muito agraciados com a tecnologia, com a evolução. E não é exato. tecnologia falar só de bomba, mas é do próprio glicosímetro. Se a gente olhar para trás, o que as pessoas tinham, a expectativa, a sentença de morte que era. Então, assim, eu sempre passo esse lado para elas, assim, que óbvio que não queria ter, mas hoje a gente tá no melhor momento. E eu falo assim, se a cura não vier cura, a tecnológica vai chegar. A geração delas ainda vai na tecnológica. Então a gente trabalha nesse... Não, eu acho que é justamente isso. Se tem um momento positivo, se é que a gente pode dizer, para se ter DM1 é agora. É esse momento, eu também concordo com isso. Né? Porque a tecnologia, ela não está só, como você falou, nos dispositivos, ela também está nos softwares. Né? Você vê softwares que ajudam muito hoje. A Tia Beth, não sei se você conhece, por exemplo. Né? Então, é uma inteligência artificial que está ali para você conversar com ela. Então, te ajuda muito, né? Então, a inteligência artificial ela vai mudar muito a nossa vida. Facilitar, tirar esse peso tão pesado. Eu acho que, assim, tudo que a gente consegue aliviar já é de bom tamanho. A contagem de carboidrato, né? Vamos pensar que é uma coisa relativamente recente. Exato. E o quanto ela facilitou. Você falou de orgulho, mas olha aqui, ó. Agora mostrar a Martina. A mãe mostra um, tem que ser igual. Outra. Deixa eu mostrar a Martina, vamos lá. Naquela câmera que tá mais fácil. O quanto ali elas são orgulhosas, assim. Então, tipo, aqui foi 1 ano de diagnóstico dela, agora em janeiro. Viva a insulina com bolinha aqui, ó. Então, assim, o quanto a gente é grata por esse líquido, porque realmente... A gente tá falando de tecnologia, a insulina é uma tecnologia e... Ela tá com bolinha aqui, viva a insulina. Que graças... A Martina, que graça. Graças a isso, ela tá ali comigo, com a irmã, fazendo todo, me deixando de cabelo em pé as duas juntas. Exatamente. Exatamente. Mas faz parte do ser pai, do ser mãe. A gente tá falando de tecnologia, o time do G7Med tem um time de médicos que são referência em tecnologia em diabetes no Brasil. Né, 2 deles aqui de Curitiba, Dr. Mauro Scharf e Dr. André Viana, e esse time está sempre no ATTD, que é o principal congresso de tecnologia em diabetes, e já no ano passado a gente viu um simpósio de lançamento de um sensor, que tem predição, inteligência artificial, que vai te falar como vai estar a tua glicemia daqui 30 minutos, daqui 2 horas e durante a noite. Então, imagine essa predição, os algoritmos da inteligência artificial calculando para você, com todo o aprendizado que ele tem em relação à tua rotina, tua taxa metabólica, etc. Vai te falar que daqui 30 minutos a tua glicemia vai estar assim, daqui 2 horas vai estar desse outro jeito. É maravilhoso, porque você consegue prever, você consegue na escola falar, agora é esse momento. Exatamente. Antes de dormir, você dorme com a tranquilidade de dormir sabendo que não vai ter nenhum susto durante a madrugada, que acho que é o momento mais aterrorizante pra gente. Exatamente. Né? E aí também tem o outro, a Ana Health também, que vai poder estar do lado, ela vai estar do lado da sua mesa de cabeceira, ali, e ela vai mudar de cor. Isso já instantaneamente te dá um E se você não acordar, ela vai te chamar. Né? Tipo assim, não vai estar do teu lado, vai estar do lado do Márcio, né? Porque, na verdade, assim, eu desperto, mas quem sai da cama é ele. Vamos lá. Equipe, madrugada, eu já cuido bastante durante o dia, então de madrugada eu passo bastão. Mas você sabe que eu acho que o homem tem mais facilidade para levantar de noite? Eu acredito, e que continue assim. Porque eu acho que o homem levanta de noite e volta a dormir. A mulher, se levantar de noite, ela tem uma dificuldade maior para voltar a dormir. Sim. E a gente fica pensando ainda, vai acontecer mais alguma coisa? Você fica ali ainda muito pilhada. O homem levanta de noite, vai lá, mas resolve, 3 segundos, dormiu de novo. Verdade. Né? Então, eu não sei, eu acho que é uma característica
é uma característica masculina conseguir ter uma relação com o sono um pouco mais fácil, né? A mãe já tem... Mais pilhada. Mais pilhada, né? Se levantar e para resolver um problema, já volta pensando, será... Já vou tentar resolver outro. Não, já vai esperar pelo menos 40 minutos, né? Você vai esperar, ou o tempo de insulina, você vai ficar ali picadinho, tem insulina ativa, tem que esperar acabar a insulina ativa. Exatamente. É timer de 15 para dar mais uma olhadinha. Exatamente isso, né? Mas deixa eu ver onde que a gente estava antes de... A gente falou da tecnologia. A gente estava falando da tecnologia, a gente estava falando justamente da tecnologia, né? Então, a tecnologia, a gente estava falando do momento para se ter diabetes, tipo 1, né? Você veja que é tudo muito recente, né? Insulina, a gente fala em 100 anos. Na história da humanidade é um... Não, e se a gente for pegar análoga, é muito mais recente ainda, anos 2000, gente. Tudo muito recente. Então, a evolução que a gente teve no século XXI, né? Glicosímetro é século XXI. Sim. Né? E ter acesso do jeito que a gente tem, né? Porque antes existia, mas não era uma coisa acessível também. Né? Exatamente. E daqui pouco tempo, o sensor vai ser o que era o glicosímetro, né? A gente vai ter... quando vai nesses congressos internacionais, a gente fala que é o... Eu ia me sentir na Disney. Porque... eu fiz até no EASD ano passado e fiz... No ADA do ano passado, eu fiz a saga dos sensores, gravando... Todos. Pelo menos 10, 15 sensores, muitos empresas estudos, de sensores, né? Muito estudo, comparando vários sensores diferentes. Então, novos sensores chegando no mercado brasileiro, isso vai aumentar a competitividade, vai aumentar o acesso. Eu acho que uma coisa extremamente importante é o usuário, a pessoa, né, que faz uso de qualquer produto, de qualquer dispositivo, ter opção de escolha. Sim, não ficar refém. O pior cenário que existe é não ter opção de escolha, né? Então eu acho isso muito positivo, ter opção de escolha, também, né? Concordo. Você se adaptar também, tem perfis de pessoas que prefere, que não prefere. Você deu exemplo agora, né, de que você tem 2 filhas e com tratamentos diferentes, que respondem completamente diferentes, e aí que você teve um insight de como o tratamento do diabetes é verdadeiramente individualizado. Não tem receita e não dá para se comparar também, que é uma coisa que instintivamente a gente acaba fazendo. Exato. Que não é muito saudável, né? Mas é individualizado e tem que ser, e que os médicos também têm que entender que não dá para replicar o que faz para todo mundo, que é uma grande dificuldade que a gente tem nesse mundo ali de diabetes, é profissionais qualificados e que atendam, então tem uma carência muito grande, o que faz que as pessoas recorram a essas falcatruas ali, porque os caminhos, os shortcuts, né, os atalhos, né? E assim, além do médico ser bom, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu sempre falo com o pessoal que chega no meu grupo de WhatsApp ali, que assim, o médico, ele vai te ajudar, mas quem é estrela do tratamento somos nós. Se a gente não der o caminho, se não tiver anotação, se não tiver o caderninho, não tem como o médico trilhar o melhor cuidado para o seu filho. Então, o protagonista desse tratamento, como a criança não consegue, não tem cognitivo para isso, somos nós pais. Então, a gente vai ter que anotar tudo, vai ter que mostrar, anotar padrão, notar coisas diferentes e levar no dia da consulta para que o médico nos ajude. A gente precisa se ajudar para ser ajudado, porque do nada o médico não vai olhar ali. E no diabetes já é tudo tentativa e erro. Mas se você não tiver um mínimo de embasamento para o médico te ajudar, não vai chegar em lugar nenhum. Não, isso que você falou é muito, muito interessante, né? Porque você falou de padrões, né? E é extremamente interessante quando você define padrões, né? Porque o que te chama atenção é o que sai daquele padrão, né? Por que isso aconteceu, né? Isso pode ser positivo, isso pode ser negativo. Eu estava falando para o Cleverson aqui antes que eu sou especialista em Design Thinking, e Design Thinking a gente observa muito e a gente registra muito qual que é o padrão, e o que está fora do padrão, o que está diferente, né? Então a gente presta atenção nos padrões e presta muita atenção no que não está nos padrões. Desviou. O que desviou. Isso você precisa dar atenção, né?
Você precisa dar atenção porque ali pode ter uma informação extremamente valiosa. Por que saiu do padrão? O que aconteceu? É ali que eu ajusto, é ali que eu tô pecando, então eu sou muito visual, então mesmo quando não usávamos sensor, era no diário, hiper era vermelho, hipo era vermelho, normal era azul, a preta era hiper, e quando eu olhava aquilo ali, eu falava assim, ó, aqui tá faltando. E daí eu chegava com essa informação pra médica. Claro, a gente tem que estudar e é nosso dever também pra proporcionar. E eu chegava na consulta, doutora, eu notei que isso aqui, será que é isso? E daí a gente fazia os ajustes assertivos já na consulta. Né? E hoje, assim, hoje a gente vai ter possibilidades de ter o médico ter o histórico do paciente, né, do tempo inteiro, da vida toda. Então, Facilita. né, inclusive a Ana Health, ela vai permitir que diferentes médicos tenham o histórico do paciente. Né? Então, por exemplo, hoje o que a gente tem? A gente vai no cardiologista, o cardiologista pede uma bateria de exames. Só que o endocrinologista já tinha pedido a mesma bateria de exames. Né? E aí a mulher vai no ginecologista e o ginecologista pede mais uma bateria de exames. Então a Ana Health vai reunir tudo isso e vai falar assim, ó, os exames estão aqui. Aí os médicos vão ter acesso, todos os médicos daquele paciente vão ter acesso a essa informação. É global, né? É um todo ali. É o todo. Então, imagina o impacto que isso vai ter no custo, né, no custo do tratamento em saúde. E assertividade também, porque daí você não fica nesse... A minha mãe teve 10 anos atrás, 11 anos atrás, um Parkinson medicamentoso, por interações medicamentosas, porque vai no médico, soca remédio, vai no outro, soca remédio, vai no outro, soca remédio, sem saber o que cada um tá dando. A interação deles. Né, e sem saber a interação. E ela teve um Parkinson medicamentoso. E aí o Dr. Sancler Baus, que eu conversei com ele, que está no programa do dia 19, no programa número 15, no nosso canal, no G7 Café, ele é um dos grandes psicofarmacologistas. Aí eu levei a minha mãe para ele. Falei, Sancler, preciso da tua ajuda, né? E a minha mãe tá com um monte de medicamento aqui. Eu acho que tem coisa aqui, como eu trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica, eu falei, eu acho que tem coisa aqui que tá sobrando e tá interferindo. Né? Daí ele falou, me traz ela aqui, né? Daí eu fui com ela na consulta e tal. Ele falou, nossa, isso aqui com isso aqui, ela tá... Ele falou na hora assim, esse Parkinson dela é uma impregnação medicamentosa que está causando sintomas. Vamos tirar esse medicamento, vamos tirar esse aqui, vamos reconfigurar aqui, vamos mandar ela para o neurologista, porque ela precisa para o neurologista. Aí já ele encaminhou para o neurologista já com uma prescrição já adequada, uma orientação. Uhum. Né? Por quê? Porque cada médico prescrevia uma coisa. E ela tinha uma lista de medicamento que era um negócio absurdo, parecia... um negócio assim, tinha 20 medicamentos diferentes que ela tomava. Quer dizer, o risco ali de ter sofrido uma coisa muito grave, ela demorou para sair dessa condição, 6 meses mais ou menos, para voltar ao normal, sem tremor, sem voltar a caminhar, voltar a falar. Ela teve problema de fala. Eu fiquei muito preocupado. E aí você vai ter essa tecnologia que vai poder permitir ao médico que o médico não dependa só da consulta, daqueles minutos ali, mas que ele tenha já a visão do todo do paciente, da vida toda, de todo momento que ele está fora do consultório. E é importante, que é ali que acontece, né? É ali que acontece. Não acontece nos 20 minutos, na meia hora, nos 40 minutos, na 1h30 de consulta. Uhum. Até porque você esquece, é tanta coisa, o esquecimento é muito falho na hora da consulta também. Não, a gente está evoluindo. Eu sou um entusiasta de tecnologia, né? Adoro tecnologia. Então acho que a gente está num momento, assim, vivendo um momento mágico, uma coisa que a gente chama de ponto de inflexão. Né? Então a inteligência artificial generativa, ela trouxe pra gente esse ponto de inflexão. Ela já está em tudo, né? Sim. Ela já está no anel, ela já está no relógio, ela já está no celular. O teu aqui relógio acompanhando as duas. O teu relógio com os 2 monitores, né? Com os 2 sensores, né? Uhum. Então... Deu hipo. Deu hipo, né? Deu hipo. É bom, né?
Aquela A quedinha gente ali. tá na montanha-russa. Tá na montanha-russa. E aí... Mas eu vejo muito positivo também. eu sou muito positivo. Eu acho que a gente está nesse momento de inflexão. A inteligência artificial vai ajudar muito a gente no desenvolvimento de novas drogas. E eu vejo a inteligência artificial como um dos fatores que vai permitir, talvez mais rápido do que a gente imagina. Isso não é uma predição, tá? Predição é quando você tem dados para falar, né? Então, e aí você calcula, faz uma coisa calculada, aí é uma predição. Para mim, é só um chute, é uma previsão. Sim, mas eu concordo. É uma previsão de que em breve, muito antes talvez do que a gente imagina, a gente vai ter uma cura aí para o diabetes tipo 1, ou um tratamento que seja um tratamento que permita, né, se estender, né, ao aparecimento do diabetes tipo 1, prorrogar. Já começou isso, né? Nos Estados Unidos. Teplizumab já está fazendo isso, né? E é a primeira de uma classe de drogas, o primeiro medicamento de uma classe nova de medicamentos. E a gente sempre fala, indústria farmacêutica, que o primeiro é sempre o pior, né? E depois vem... A primeira insulina foi a pior insulina, né? O primeiro antibiótico foi o pior antibiótico, né? O primeiro antidepressivo foi o pior antidepressivo, né? Então, aqui seja, né, o primeiro medicamento dessa classe, né, que são os monoclonais, né, os anticorpos monoclonais para esse tipo de tratamento, né, que seja o pior de todos, né? Sim. Que daqui a pouco a gente possa atrasar 5 anos, 10 anos e quem sabe daqui a algum tempo evitar o DM1, né, para quem não abriu ainda. Não abriu ainda, e para quem abriu, quem sabe em breve a gente tem aí, com as novas tecnologias, a possibilidade de ter a cura do diabetes, né? Eu sempre falo que eu acredito que a cura vem, mas enquanto isso a gente faz a nossa parte para estar bem para quando ela chegar. Então a gente vai trilhando esse caminho, cuidando da melhor maneira possível, que se um dia ela chegar, a gente tá pronto para receber e abraçar ela da melhor maneira possível. Mas nesse caminho a gente continua se cuidando para poder ver essa cura chegar. Porque não adianta chegar a cura e você tá todo espatifado, né? Daí não ser beneficiado, né? Não vai adiantar nada, né? Então tem que... Você cuida agora, né? E se vier, estamos ali prontos para receber. Né? Exatamente. E eu acho que é muito esse olhar positivo, olhe para frente de forma positiva, mas sem descuidar do agora. Exato. Porque a gente só consegue viver no presente. Exatamente. A gente não consegue viver nem no futuro, nem no passado. Né? É o único momento que a gente consegue viver no presente. O único instante temporal que a gente consegue viver no presente. Então vamos viver o melhor possível agora. Exato. Né? E aí olhar com muita positividade, continuar como as mães pâncreas fazem, acolhendo as novas mães pâncreas que nascem a todo dia. Todos os dias. Né? Eu estava falando até isso com a Andressa, né? Uma mãe pâncreas nasce a cada diagnóstico, né, de DM1, né? Nasce uma nova mãe pâncreas. Né? Então eu até falei brinquei, né? Precisa fazer um certificado de nascimento, uma certidão de nascimento, né, de mãe pâncreas, né? Existe uma mãe antes, existe uma outra mãe pós-diagnóstico. Exatamente, são momentos, né? E você é duplamente... E é engraçado que eu virei um raio do duplamente também, porque daí agora as pessoas também se identificam, porque acaba que o meu parâmetro fica um pouco viciado por conta que eu sou mãe de 2 crianças, então quem acaba abrindo vem pra mim. Mas venho recebendo muitas mães que estão acontecendo diagnósticos duplos em casa, assim, com uma recorrência isso que eu te perguntar, alarmante. Isso que eu te perguntar, se você conhecia outras mães pâncreas ao quadrado. Conheço, tanto de gêmeos, que seria mais, a probabilidade seria maior, univitelinos, né, que geralmente, e infelizmente, quando abre um, acaba que logo após, então já conhecia uma, né, dessa maneira, uma que era de gêmeos, mas não. Você quer tentar mais um cafezinho? Vamos lá, vamos acabar se ainda tiver. Eu não sei se... Deixa eu ficar no microfone para falar aqui. Coincidentemente, semana passada... Eu vou tirar aqui o teu café aqui, porque tá tá. E semana passada eu recebi mais uma mãe, também de diagnóstico duplo, e com bebezinho. O bebezinho tinha acabado de diagnosticar, não tem 1 ano de diagnóstico, e agora o irmão mais velho diagnosticou também.
joguei fora do café e não tem mais. Não tem problema. Vamos na aguinha. E então, assim, acabo recebendo bastante mães. Desculpa, você estava falando da mãe pâncreas, que tem os gêmeos, e daí, semana passada, você... O mais recente. Eu conheço, assim, acho que no meu círculo, e até, por assim, pelo menos umas 10. Umas 10, nossa. Eu acho bastante. É bastante. E agora, na semana passada, e daí a gente já... O meu acolhimento acaba sendo até diferente, não que a gente não acolha todas, mas quando venho... Eu acolho principalmente a mãe. Uhum. Porque só a gente sabe a dor dupla ali de receber. E meio que todo mundo, esse segundo, acaba mesmo doendo um pouquinho mais. Então eu recebi semana passada ali, a gente trabalhando junto, tentando amenizar, né? Porque eu acho que a dor vai existir e tem um momento de ter dor e tudo bem ter, mas a gente tem uma hora que você sai e seguir, né? Eu acho que tem as nossas fases de luto ali. Enfim, quanto tempo a gente tem que se permitir sofrer também. Eu sempre falo que tudo bem, e tudo bem a gente procurar também auxílio psicológico, e com a Michelle também a gente já teve umas conversas assim. Eu fui uma mãe que hoje aqui me pareço muito positiva, mas que eu tive que procurar ajuda num primeiro momento. Eu tive que ir terapia, eu tive que ir psiquiatra, auxílio medicamentoso, farmacológico num momento. E que não é vergonha pra ninguém. E não é, e assim... E é natural, você precisa, a carga que vem com o diagnóstico e a pressão que vem, então assim, não precisa ter, então eu faço esse trabalho ali com as mães também, que assim, tudo bem, a gente vai dar uma caída ali, mas a gente vai e a gente precisa às vezes de um auxílio ali. E tenho recebido algumas mães ao quadrado. Nossa, olha. E, assim, é uma coisa que ninguém quer, mas já que tem, vamos trabalhar, vamos ver da melhor maneira, vamos ajudar. Essa parte de tecnologia que a gente estava conversando aqui de eu ter dor, de estar vendo 2 glicemias, daí, como que você faz? Me ajude aqui que agora eu preciso fazer 2. Como que eu linko 2? Como que você colocou no relógio as 2? E daí a gente se ajuda num 360, né? Nos cuidados, tem o grupo de tecnologia que ajuda, a gente faz todas as gambiarras possíveis para atingir os nossos meios. Então, a roda do diabetes, não somente das mães, né? Mas do público em diabetes. A comunidade azul é muito legal. É muito legal. No caso das meninas mais velhas que acolheram as minhas filhas, mostrando para elas que não, tudo bem, aqui a tia tá beleza, a Fer, que já foi mãe, teve as 2 gestações sendo DM1, então, a minhas filhas, mas eu vou poder ter filhos? Ah, tia Fer tá lá, você não conhece a Manu, Davi, lá, não tão lindos, maravilhosos? Então você pode, então assim, os adultos são muita inspiração para as crianças, e são inspiração para os próprios adultos que recebem tardiamente, que também tem sido comum, uns lá, dali, né? Então assim, a comunidade como um todo eu sou muito grata, assim, e até no meio aqui, a Andressa e a Dominique, que assim, são os meus pilares, e a Jaque também, que é do Nordeste. São 3 mães, assim, que foram o meu tripé para o que eu sou hoje de educação e de estar motivando outras pessoas, foram elas, que o mérito é todo delas. E hoje, com certeza, eu também já sou inspiração para tantas outras, e essas outras vão ser inspiração. Tipo, realmente a roda gira muito ali. Um dia você é ajudado, no dia você tá lá ajudando no grupo. É lindo, é prazeroso você ver como... E é muito natural, não é ninguém forçando uma convivência nem nada. A gente faz encontros aqui com as crianças e você vê que é muito natural, flui, é lindo, eu tenho muito orgulho disso. Não, muito legal. Agora, olha lá pra câmera 2 e manda um beijo pra Andressa, pra Dominique. Pra Jaque, Andressa, com Alice, Dominique com Tutu, vocês sabem que vocês são muito importantes nessa minha caminhada, que o que eu sou hoje, que eu sou educada em diabetes, é da bagagem de vocês, a Jaque, que a gente fala que é o nosso Google do diabetes, que também tudo sabe, todo o arquivo que você precisa tem ali à disposição. Então, a pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu estou me formando, que eu estou construindo, é muito mérito de vocês, e que no momento que eu estava mais frágil, que eu não via uma luz no fim do túnel, vocês foram o meu clarão ali, e continuam ajudando todo mundo que chega, todo mundo que agrega. Vocês foram muito boas com as minhas filhas também, dando voz para elas, divulgando elas para que as pessoas conhecessem elas também. Então, o meu carinho e respeito e admiração total por vocês. Beijo. Amo vocês, amigos. Muito bom, que lindo. Eu acho demais, assim, eu acho demais. E vou te fazer um convite para você convidar as mães pâncreas ao quadrado para irem no G7 Summit também, 1 e 2 de agosto.
porque realmente é um momento de encontro, e ali é muito legal porque a gente, essa coisa do igual que você falou, fica muito mais igual, porque os médicos não estão de jaleco, o pessoal de saúde, as enfermeiras não estão de jaleco, e tá todo mundo igual, e todo mundo se mistura, e todo mundo conversa, e é um momento muito legal. Enriquecedor. É muito bacana. Então, eu acho que depois desse agradecimento que você fez aí para as meninas, mães pâncreas, né, inspiradoras, eu vou te agradecer pela presença aqui, Ana. Super obrigado. Mandar um beijo para a Valentina e para a Martina, suas lindas. Grande abraço para o Márcio também. Parabéns pela família. Obrigada. Né, pela família DM1. Eu que agradeço o convite, o espaço, por estar dando voz pra gente, que às vezes a gente se sente um pouco fora do contexto e é a gente que mais vive esse contexto. Então, dar espaço e voz pra gente é muito importante, que por mais que muitas de nós não temos ali um profissional da área de saúde, mas a gente vive na prática essa saúde, então Claro. é muito importante. E a gente tem muito a contribuir também, porque as nossas vivências também podem mudar a rotina de um consultório. Então, muito obrigada por esse espaço, pelo convite e obrigada mesmo. O prazer é meu, foi muito legal conversar com você. Tenho certeza que a gente fez um episódio aqui que vai repercutir muito, né? E o objetivo do G7 Café é justamente esse, educar, inspirar as pessoas, através da inspiração, através dos exemplos, né? Então, acho que a gente fez aqui uma conversa muito, muito bacana, muito educativa, muito inspiradora, e tomando o nosso café, Ótimo. né, que é a desculpa para a gente ter uma boa conversa, né? Sempre tomar um bom café. Eu vou chamar aqui a Ana Helf para você ver a Ana se despedindo aqui da gente. Obrigada por participar do G7 Café. Nos vemos na próxima segunda, às 7 da manhã. Ela é uma gracinha, né? Muito gracinha, que em breve esteja ali presente nas nossas casas, né? Então, ela está aí na fase final de desenvolvimento, software já que é o cérebro dela já está todo pronto, agora o Se precisar de testadores, estou aqui à disposição. Não, a gente vai ter as vítimas, a gente vai ter as cobaias. As cobaias. E eu quero presentear você e as meninas Com a Alfred. Alfred para as duas, né? Para Valentina. Ó, Martina, Valentina, olha aqui, ó. Olha lá, quem tá indo pra casa pra dormir com vocês ali e fazer a nossa rotininha. O Alfred da D7 Pharma. Agradecer de novo a D7 Pharma pela parceria, né? Por estar junto com a gente nesse propósito de levar a informação de qualidade, educação de qualidade, não só em diabetes, mas em todas as áreas aí de doenças crônicas e doenças, condições de saúde complexas, né, muitas vezes. Não complexas de diagnóstico, às vezes, como o DM1 acaba sendo um diagnóstico não tão complexo, mas muitas vezes se complica. Sim. Por causa de situações, por causa de falta de problemas assistenciais que a gente tem no Brasil, mas a gente precisa continuar acreditando, continuar educando, e a nossa missão aqui no G7 Med é educar, é realmente espalhar a boa educação e ser inspirado por pessoas que nem você, né, por esse trabalho que você faz, esse trabalho que você faz com as suas filhas, de educá-las de uma forma muito consciente, de permitir que elas cresçam tendo uma vida completamente normal e mostrando isso para as outras pessoas, que eu acho que é só através do exemplo que a gente realmente inspira as pessoas e motiva outras pessoas. Então, Ana, super obrigado pela tua presença aqui. Que pena que acabou, a gente precisa acabar em algum momento, né? Verdade. Mas a sua fala final é isso, educação é o caminho, educação salva vidas. Não tem a educação, o conhecimento e o autoconhecimento. Eu acho que para quem tem diabetes tipo 1, o autoconhecimento ele é fundamental. Sim. Né? E a Valentina e a Martina estão
trilhando, traçando um caminho de autoconhecimento incrível, porque tem uma grande educadora em diabetes dentro de casa, uma mãe inspiradora, uma família incrível, né? A família é o alicerce sempre, né? Então, isso não vai mudar, né? Não vai mudar, a família vai continuar sendo o alicerce sempre. Super obrigado. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. E a gente vê vocês na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.